Enxertos de Luz. Obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é trazer trechos da obra que traduzam o pensamento do autor, sem fazer qualquer comentário pessoal sobre as ideias e opiniões de Bittencourt Sampaio. Notas ao Canto 14. A casa do Pai é o universo, a imensidade, o infinito. As muitas moradas são os diferentes mundos, habitações apropriadas aos habitantes, porque a hierarquia ascensional dos mundos está em relação com a dos espíritos que os habitam. As palavras do Divino Mestre significam, segundo o Espírito, o seguinte: E depois que eu me tiver afastado definitivamente da terra, terminada minha missão terrestre, e vós houverdes concluído a vossa, sob a minha direção, progredindo sempre espiritualmente, e houverdes cumprido também a nova missão que vos é destinada entre os homens, e eu vos haja assim preparado o lugar, voltarei, como vos tenho predito. Preparados pela perfeição que hajais alcançado, pela pureza perfeita que tenhais adquirido por vossas obras, a ocupar lugar entre os espíritos puros, eu vos tomarei para mim como tais. Falando da sua segunda vinda, Jesus, pelas palavras que dirige a seus discípulos, alude à época em que a fé, despida de todo erro, terá purificado o homem de todas as faltas. Entramos na era da vinda do Espírito, mas estamos ainda longe de haver nela dado um passo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque simboliza a lei do amor. É a vida pela moral que pregou e personifica por seus ensinamentos e exemplos, visto que ensinou aos homens a viver e a morrer visando o progresso espiritual. Quem lhe pratica a moral progride e se purifica. É a verdade porque é o órgão direto de Deus e preposto para transmiti-la aos homens de maneira progressiva e sucessiva à medida que eles a possam suportar. A verdade é relativa aos tempos e às necessidades de cada época. É una, porém mais ou menos encoberta, e só se descobrindo aos olhos humanos, à medida que o homem a pode suportar e compreender. Quanto mais o espírito se eleva, mais os véus da verdade se desfazem. A verdade é o conhecimento de todo o princípio na ordem física, na ordem moral e na intelectual. Conhecimento que leva a humanidade à perfeição, à fraternidade, ao amor universal, ao desapego da matéria por suas aspirações sinceras ao espiritualismo e, em seguida, à espiritualidade. Jesus é a vida, porque, progredindo e purificando-se pela prática da moral que pregou e personificou, por seus ensinamentos e exemplos, o Espírito encarnado se redime, depois de separar-se do corpo, da morte espiritual e da expiação. Liberta-se da encarnação material e permanece, progredindo sempre, no estado de espírito, independente e livre. Ninguém, senão por mim, ao Pai eis chega. Quer dizer, Jesus, nosso protetor e nosso governador, é o único encarregado do nosso desenvolvimento e progresso e de nos conduzir à perfeição. Ninguém pode ir, e não vai, ao Pai, senão pela perfeição. O pensamento de Jesus é o seguinte: aquele que me vê a mim, que sou a perfeição que conduz ao Pai, vê também espiritualmente a meu Pai. Aquele que em mim crê quer dizer,
aquele que segue os meus mandamentos e pratica a moral que vim ensinar, exemplificando o amor, a paciência, o desinteresse, a isenção de espírito, a humildade do coração. Aquele que segue o caminho da verdade que tracei durante a minha estada entre os homens como filho do homem. Aquele que, a despeito dos martírios e tribulações desta vida, conserva sempre ardente a chama da fé na bondade e misericórdia divina. Aquele que se acha convencido pelas obras que eu faço de que o Pai está em mim e eu no Pai. Aquele, finalmente, que assim se eleva e se torna puro como eu. O que glorifica o Pai é o progresso das criaturas, ao qual preside Jesus como protetor e governador do nosso planeta. É assim que o Pai é glorificado no seu Filho. As palavras que dirigia a seus apóstolos se referem a todos os tempos. Aplicam-se a todos os homens que caminharem pela via que ele traçou, seguindo a moral que pregou, os quais só por isto serão seus discípulos. Sob este ponto de vista, o Espírito da Verdade tem sido sempre dado por Deus aos homens, porque a revelação é permanente e progressiva, e a verdade tem sido sempre revelada na medida do que o homem pode compreender. Assim o é em nossos dias, e ainda assim será, até que o Divino Mestre a venha mostrar sem véu. O mundo, então, não podia receber e conhecer esse Espírito da Verdade, porque os homens, impuros ou materiais e atrasados, não eram capazes e dignos de receber, como os apóstolos, o conhecimento da verdade, sob a inspiração dos espíritos superiores que assistiriam e guiariam os discípulos chamados por Jesus a espalhar a Boa Nova. Eu não vos deixarei órfãos na terra. Hei de vir até vós. Resta ainda um pouco, e então não me verá jamais o mundo. Mas vós me haveis de ver. Certamente, porque vivo estarei, e vós comigo. E nesse dia conhecereis às claras que estou no Pai, e vós em mim, bem como em vós estou. Palavras sempre figuradas e todas de ordem espiritual. O Divino Mestre os adverte de que a inspiração superior não os abandonará e que ele virá espiritualmente, enviando-lhes espíritos superiores para os assistir e guiar. Depois, Jesus alude à época já próxima de sua volta à imensidade, época a partir da qual não seria mais visível materialmente aos olhos do corpo, mas apenas espiritualmente aos olhos do espírito, pelo pensamento e pela fé. Também alude à vida espiritual e às relações espirituais que ela estabelece entre os espíritos e os homens. Quando mesmo os apóstolos isso não sentissem, tinham confiança nas promessas do Divino Mestre, confiança confirmada pela manifestação espírita sob a forma de línguas de fogo, dos espíritos superiores que os haviam de assistir, inspirar e guiar. Quem tem meus mandamentos e os guarda, até os versos, e ficais sabendo que a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O que diz Jesus segundo estes versos tem alcance muito maior do que o que os homens até hoje lhe deram, e não se restringe ao pequeno número dos que se dizem cristãos. Estendem-se a todos os homens, abstração feita de cultos exteriores que praticam a moral do Cristo e atraem, assim, a sua proteção, e por isso mesmo a de Deus. Deus e Jesus amam a todos os homens, porque Deus tem em si o amor universal, infinito, e Jesus, que participa com Deus desse amor,
é para o nosso planeta a perfeição e o emblema da lei de amor que ele ensinou e praticou em toda a plenitude durante a sua missão terrestre. Mas nem todos os homens amam a Deus e a Jesus, porquanto a maneira única de os amar e de provar que o amam é seguir os mandamentos que o Eterno nos deu e que estão todos encerrados na moral pura que pregou o Cristo, seu órgão, seu enviado, que declarou serem esses mandamentos toda a lei e os profetas, e serem os mesmos mandamentos extensivos e aplicáveis à humanidade inteira. Deus e Jesus amam a todos os homens, no sentido de que os abrangem a todos em seu amor e desejam o progresso da humanidade, de que estão sempre prontos a socorrê-los. Não os amam, porém, no sentido de conceder-lhes proteção, senão na medida em que os mesmos homens buscam atraí-la, esforçando-se por seguir a moral ou os mandamentos que o Cristo prescreveu. Deus e Jesus veem os que guardam a moral e os mandamentos divinos e fazem nesses morada, no sentido de que lhes enviam pelos bons espíritos a inspiração de Jesus, a quem o próprio Senhor inspira. Essa inspiração permanece nos homens quando eles perseveram no bom caminho, trazendo-lhes a ideia e o desejo de tudo o que é verdadeiro, justo e bom, do belo e do bem, para seu progresso e adiantamento moral. É pela inspiração que assim lhes envia que Jesus se revela aos homens de boa vontade. O homem tem o livre-arbítrio, a liberdade de seus pensamentos e atos, para ter deles a responsabilidade. Os que não guardam os mandamentos que o Cristo a todos deu, internam-se pelas sendas do orgulho, do egoísmo, dos vícios, das paixões que perturbam e degradam a nossa humanidade. Atraem a si as más inspirações, as más influências e afastam assim a inspiração divina. Deus e Jesus não vêm a esses. Durante os séculos que decorreram, desde o cumprimento de sua missão até os nossos dias, os apóstolos têm aprendido, e durante os séculos que se sucederem, ainda apreenderão. Também nós temos aprendido e aprenderemos por muito tempo ainda, na medida das nossas necessidades, até que cheguemos ao estado de conhecer todas as coisas, na ordem física, moral e intelectual. Intelectual, sobretudo, com relação à eternidade. Jesus, dando sua paz aos discípulos, dava-lhes a consciência do dever integral, a força da fé, a felicidade da esperança. Aos olhos de seus discípulos e de todos os homens, Jesus estava, como eles, sujeito à morte, dizendo-lhes: se vós me amasseis, havíeis de folgar de que me ausente da terra para o Pai, porquanto é ele maior do que eu. Faz-lhes sentir que o amor verdadeiro não pode inspirar o egoísmo, e que o homem, em vez de gemer pela perda de um ente amado, deve regozijar-se e agradecer a Deus a sua redenção, porque a morte liberta o espírito da prisão terrestre, sem constituir uma barreira que o separe daqueles que ficaram na terra. É o termo de suas provas e também começo de progresso. O amor verdadeiro não está na união dos corpos que a morte despedaça, mas na união das almas que ela não alcança e que subsiste inteira, indestrutível. O príncipe deste mundo, que alguns intérpretes eruditos consideram o príncipe das trevas ou Satanás, era uma figura, um símbolo com que o Divino Mestre quis indicar o estado dos espíritos em geral, no momento de ver aproximar-se o sacrifício.
Jesus, passando na terra como homem igual a todos, pela aparência corpórea do envoltório perispirítico que revestira, embora tangível, aproveitava sempre a ocasião para dar um exemplo pelos seus atos, para que a humanidade seguisse as pegadas do Filho do Homem.